Glória a Deus, entrando mais uma vez aqui para falar do final da nossa campanha. 7º dia, se Deus permitir, louvado seja Deus. Agradecemos a Ele, ao pastor Jaime, à irmã Joana, e eu estarei de volta com a oração em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um que vai ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus, que Deus possa estar abençoando, continuar confortando o coração das famílias enlutadas pela perca de um ente querido, de uma ente querida, né? De um irmão, de uma mãe, de uma tia, de uma prima, né? De uma esposa, de um esposo, que Deus possa estar confortando o seu coração, né? Para nós saber que tudo está nas mãos do Senhor. Irmão Jair, mas por que o Senhor permitiu? Porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é quem controla tudo, é o Senhor é quem comanda tudo, né? Não podemos questionar o Criador. O barro nunca questiona o oleiro, né? Porque o oleiro faz do barro como se aprouve, como ele quer fazer com o barro, né? Então nós temos que agradecer a Deus por nós termos amanhecido hoje e por estar reconhecendo a soberania e a grandeza de Deus na nossa vida, né? Eu sei que ninguém queria estar na pele de quem perdeu um ente querido. Ninguém queria, né? Mas é um processo que a vida impõe para nós, né? O homem nasce, cresce, reproduz e morre, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Então é um conceito, é uma coisa que não tem como mudar. Às vezes a gente vê as pessoas de nariz empinado, com tamanha arrogância, desfazendo das pessoas, negando às vezes até um copo de água, mas mal sabe ela que a vida dela está nas mãos do Senhor, né? E Deus é bom. E Deus é bom e tem cuidado de nós, né? Que Deus possa estar confortando o seu coração, meu irmão. Possa estar confortando o seu coração, minha irmã, tá? E se cuide, para que quando chegar a minha e quando chegar a sua hora, a nossa vida pode e tem que estar no altar do Senhor. Porque aí, depois disso, é só a misericórdia do Senhor mesmo, né? Porque na nossa vida nós temos a lei da semeadura. Não tem como nós plantar limão e colher manga. Se nós plantar limão, nós vamos colher limão. Se nós plantar o bem, vamos colher o bem. Se nós aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos fazendo a melhor escolha que tem nessa vida. Não, irmão Jair, mas eu fui ensinado desde pequenininho que não é assim não. É do jeito que o papai e mamãe ensinou. Mas é porque papai e mamãe não teve a oportunidade que você tem hoje de conhecer a verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estava conversando hoje. Ainda vai ter muita gente que não vai conhecer o Evangelho, que porventura se descer a sepultura sem ninguém falar para ela que Jesus é o caminho, capaz que Deus vai ter misericórdia dela naquele dia. Mas você que já ouviu que Jesus é o caminho, você que já sabe que o caminho que nos leva a Deus é obedecer a palavra de Deus e ainda mesmo assim mantém com o seu coração duro, não haverá desculpa naquele dia, né? Porque conhecemos a verdade, mas sempre arrumamos um jeitinho de desviar dela. Mas que o Senhor possa estar confortando o seu coração, a sua vida, te fortalecendo, porque Deus é bom e cuida de nós. Deus abençoe você que está indo para o trabalho, você que está chegando do trabalho, enfim, Deus abençoe você em todos os sentidos, em nome de Jesus. Amém? E hoje, meus irmãos, para encerrar, não podia ser diferente. Nós temos que entrar naquilo que a campanha começou no domingo, né? Que a palavra de Deus diz para nós em Tiago 4,15. Por isso, vós que dizes,
hoje ou amanhã compraremos, negociaremos, iremos a tal cidade, faremos isso ou aquilo, né? E não convém que seja assim, meus irmãos. Antes temos que dizer: se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo, amém? E a palavra de Deus nos orienta. E eu tenho, assim, aprendido bastante nesses dias, né? E a Bíblia diz: ao invés de você dizer, estaremos em uma cidade, nós devemos reconhecer, primeiro, a dependência que nós temos de Deus. A dependência que nós temos de Deus na nossa vida. E que o sucesso da nossa vida tem que estar confiado nas mãos do Senhor. E temos que estar sujeito à vontade de Deus. Então, quando nós fazemos esses planos, esses projetos de viajar, de construir, de comprar, de vender, de separar, de casar, e não consultar o Senhor, meus amados, muitas das vezes essas coisas não acontecem. E Tiago nos orienta. O significado não é que devemos sempre dizer que em tantas palavras, pois isso pode tornar uma mera forma de nós estar falando. Pela repetição constante, sem sentido, mas devemos, de maneira correta, reconhecer que somos dependentes de Deus e formar todos os nossos planos de acordo com a palavra de Deus, apresentando essas coisas, nossos planos e nossos projetos nas mãos do Senhor, né? Como nós vamos construir um projeto e não vamos incluir Deus nele? Aí não acontece, aí lá vamos nós cobrar de Deus de novo. Lá vai nós amolar o Senhor de novo. Por que que o Senhor deixou? E ele nem foi consultado, né? Então, é assim que nós temos que viver. Viver confiando no Senhor, entregando os planos e os projetos na mão do Senhor, porque a vida é como um sopro, a vida é como uma neblina, passa rapidinho, 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 né? E nós temos que confiar no Senhor. Inverno manjar de novo. Hoje nós estávamos trabalhando ali na exposição e conversando lá com o senhor da casa, que ele trabalha num prédio faz 50 anos e morava sempre ali. E aí nós conversar ali, perguntando de quem que é aquelas casas ali embaixo, abandonadas e tal. Ele falou, aquelas casas lá é de um finado fulano de tal. Muitas casas abandonadas, né? Eram pessoas muito influentes na nossa cidade. E aí já me veio na memória, quando eu cheguei de Campinas, morávamos em Campinas, tínhamos quase 8 anos de idade, 7,5 para 8, né? E nós fomos morar ali perto do Moarama, e lá tinha uma fazenda lá de um turco chamado da Oste. E eu lembro que nós morávamos na casa da porteira, meu pai tirava leite nessa fazenda, tudo. E isso tudo foi passando na minha cabeça, aquele filme, né? Aí conversa vai, conversa vem, foi passando, o corpo que tinha lá, a água que tinha, as bondades que tinha lá naquela época. Aí foi ver, faz 49 anos essas coisas. Como passa rápido, parece que foi ontem, ainda vejo descendo naquele trilhozinho ainda para ir com meu pai para o estábulo, ou topar com ele voltando, né? E quanto passa rápido, meu irmão. Então, nossos planos têm que estar na mão do Senhor. Muitas das vezes ele não conclui. E muitas das vezes o Senhor nem permite que ele conclua, às vezes, uma porque ele não foi consultado e outra porque às vezes ele pode perder uma alma. Realizando os seus sonhos pode perder uma alma. Tem pessoa que se ela for humildezinha, ela fica nos pés do Senhor.
Mas se ela subir um pouquinho, o Senhor já é para quando der. O Senhor já é para quando tiver tempo. Então, se a sua alma depender de você ficar no estado que você está aí para o céu, sossega seu coração. Amém? Porque Deus sabe que se Ele te acrescentar demais, acaba te perdendo. Amém? E continuando aqui, meus amados, a palavra de Deus, vamos estar meditando aqui em 1 Pedro 2,18, quando fala com os servos, vós servos e servas do Senhor, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, indica não somente aos bons e homens e humanos, mas também aos maus, porque isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente, né? Porque a glória será essa, se pecando sois bofeteados e sofrereis, mas se fazendo o bem sois afligidos, suportais. Isto é agradável a Deus. Amém? E a palavra de Deus diz para nós servos, temos que obedecer a nossos senhores, né? Obedecer naquilo que é agradável a Deus, aquilo que é correto. Não vamos obedecer a quem manda nós fazer aquilo que é errado e contrário à palavra do Senhor. Que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque gloria-se essa, pecando sois bofeteados e sofrereis. Mas se sofrendo o bem, sois afligidos e suportais. Isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. E como padeceu, né, irmãos? Como Cristo padeceu, né? E ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele não precisava sofrer aquelas ofensas, aquelas afrontas, aquelas humilhações. Mas se ele não fizesse aquilo que ele fez, como que iria ser salvos aquele que nele crê, né? Pois também Cristo padeceu por nós, para agir como Cristo, independente de tudo mais. Pedro lembra esse escravo de Cristo também sofreu injustamente, porque ele é o único justo e morreu em favor dos injustos. Já pensou? Alguém morrer por um pecador, morrer por um justo já é difícil. E Cristo morreu pelos pecadores. Morreu para levar os nossos pecados, os pecados daquele que nele crê, o qual não cometeu pecado algum, nem na sua boca achou engano, né? 1 Pedro, capítulo 2, versos 22, o qual não cometeu pecado algum, nem na sua boca se achou engano, ao qual, quando o injuriavam, não injuriavam quando padecia, não ameaçava, mas se entregava àquele que julgava, que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, né? Então as pessoas não entendem, às vezes, as pessoas pensam que a vinda de Jesus e a estada dele aqui na terra é uma peça de teatro, não é não, meu irmão. Não é peça de teatro, não. Ele fez aquilo lá para que nós que estávamos presos, estávamos condenados em nosso pecado, pudéssemos aceitar ele como nosso suficiente Salvador
Porque a Bíblia diz em 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, amém? Cristo levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus, pão da vida, Jesus, Santo do Santo, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de vida eterna e amor, receba o louvor. Jesus, és digno de louvor. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, eu aqui, Senhor, agora, orando pela nossa campanha, o último dia da campanha. Glória, glória a Deus, em que se encontra em Tiago 4:15. Louvado seja Deus, Pai. Eu louvo e agradeço ao Senhor por essa campanha, porque essa palavra nos ensina, Senhor, que nada podemos fazer sem antes, Deus, pedir a sua autorização. Sem que o Senhor diga para nós, pode fazer isso, pode fazer aquilo. O Senhor é tão maravilhoso, Deus, que eu estou encantada com o Senhor no dia de hoje. Enquanto orava com as pessoas, Pai, enquanto fazia ouvir, arrumava o vídeo para as crianças, Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor fez algo diferente na minha vida, Pai. E eu quero te agradecer, porque o Senhor disse para mim, vai e faz o que precisa. E eu estava esperando a última resposta do Senhor para se fazer 3 confirmações. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor me deu essas 3 confirmações, Deus. Eu te louvo, eu te agradeço e eu te peço, Deus, continue abençoando as nossas campanhas, a vida do pastor Jaime, a vida de cada irmão, de cada irmã que iam aqui pregar a palavra do Senhor. Eu agradeço a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Obrigada, pastor Jaime, mais uma vez, por ter encerrado a nossa campanha e com vitória. Isso que é importante. E eu quero agradecer ao Senhor, pastor, e dizer que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja no meio de nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.